Sabrina, bom dia. Bom dia, Patrícia. Então, é uma dorzinha. Eu falo que matrícula não é gasto, é investimento, porque você está investindo no seu filho, né? No futuro do seu filho. Mas tem que ter regra para aumentar essa rematrícula ou dar o valor dessa matrícula a cada ano, não tem, promotora? Tem sim. Existe uma lei, que é a Lei 9.870 de 99, que dispõe sobre o valor total das anuidades escolares. Uhum. Além dessa lei, tem também o Código de Defesa do Consumidor, né, que regulamenta também a relação de consumo entre os responsáveis financeiros, né, pelos alunos e pela escola. A escola tem que avisar de um reajuste com um tempo de antecedência? Sim, a escola, ela tem que divulgar o valor apurado no período 45 dias antes da data final da matrícula, né? De acordo com o calendário da instituição. Uhum. E que valores incidem sobre esses reajustes da matrícula? Então, a escola faz um cálculo, né? E esse cálculo é baseado na última parcela do ano anterior. Essa parcela que já está, o pai já está acostumado a, né, a pagar, e aí essa parcela é multiplicada pelo número de parcelas do ano letivo. Para que haja, né, um reajuste de mensalidades, a escola ela precisa de apresentar uma planilha de custos, né? Aí tem até um decreto federal que regulamenta também essa lei 9.870, falando sobre essa planilha de custos, né? Para justificar um possível aumento no valor das prestações, a escola tem que apresentar lá o gasto com o pessoal, por exemplo, o valor pago aos professores, se houve algum aumento, algum encargo social, e também comprovar, por exemplo, se houve algum novo material didático, uma reforma na escola. Uhum. E aí, com base nessa justificativa, nessa planilha que tem que ser pública, né? O pai, a qualquer momento, ele tem que ter à disposição isso. Se ele solicitar, ele precisa de ter esse acesso. Ou seja, tem que E ser aí, transparente mesmo, né? Todo o processo tem que ser exatamente, transparente. exatamente. Uhum. A inflação também entra, obras na escola, vou construir mais um Sim, banheiro, mais uma quadra, isso tudo entra. isso tudo entra. Uhum. É O- assim. existe como é que eu vou dizer, um limite máximo para esse aumento? Por exemplo, pode colocar tudo isso, mas o aumento não pode passar de 30% do valor desse levantamento feito? O que seria considerado um aumento abusivo? O aumento ele tem que ser proporcional ao custo, mas ele não pode onerar excessivamente o consumidor. Não tem assim um percentual máximo fixado, entendeu? Mas ele não pode ser algo que onere excessivamente o consumidor, que é esse pai, né? E até porque o consumidor normalmente e presumidamente é a parte vulnerável Uhum. nessa relação de consumo, né? Entendo, mas, por exemplo, a mensalidade custa R$ 100. Quem dera, né, gente? Quem dera que a mensalidade custa R$ 100. Mas vamos lá, ó, R$ 100, mas aqui fiz as contas, tive que fazer obras, investir e tal, tá tudo aqui na planilha. A partir do ano que vem a mensalidade vai ser 150, ou seja, foi uns 50% de aumento. Chega a ser esse ponto? Vocês já tiveram casos assim ou não? Não, nunca Ok. tivemos um caso assim de um valor tão expressivo. Uhum. Não, é sempre um percentual mínimo ali, né? E Ou seja, o até bom porque, senso impera nas escolas também. sim, sim. Uhum. É o A- equilíbrio, né? É o equilíbrio sempre que é necessário aí se aplicar para a relação de consumo. Uhum. Agora, detalhando um pouco mais os valores das matrículas, eles podem ser diferentes para as escolas, em quais situações? Por exemplo, escolas inclusivas, que são ditas inclusivas, que elas têm turmas em que a inclusão acontece. Podem ser mensalidades diferentes para o aluno que está no processo da inclusão e no que está no ensino regular, por exemplo? Então, O ensino regular é para todo mundo, né? Mas aquele que tem uma educação, precisa de uma educação inclusiva, pode ter uma mensalidade mais cara?
Ele pode ter, sim, uma mensalidade mais cara, desde que esteja previsto isso lá no contrato e que haja o acordo, né, entre as partes. Mas a escola é obrigada a ter lá pessoas para acompanhar aquelas crianças que necessitam de um acompanhamento maior, né, Uhum. que precisam da inclusão. Entendi. Agora, vendo a lista, né, a transparência, todos os argumentos da escola a respeito do aumento, como é que os pais podem contra-argumentar e tentar baixar o preço da mensalidade? Essa negociação pode acontecer, né, Sabrina? Pode acontecer, sim. Para baixar o preço da mensalidade, assim, é difícil falar, né, dessa forma, porque, em regra, os pais, eles não fazem isso, né, assim, Uhum. de tentar baixar o preço. A escola fixa lá o valor, apresenta o custo, o que é que os pais podem fazer? É contestar a própria planilha que foi Uhum. colocada, né? Uhum. E aí, por isso, a transparência que precisa estar ali na planilha, né? Se o projeto pedagógico da escola estiver de acordo com o que está sendo cobrado, o que ela pode pedir é um desconto, né? Os pais podem pedir um desconto. As escolas, acredito que a maioria dá um desconto num pagamento antecipado. Ah, legal. É, Tipo, pagar de 6 em 6 meses, né, num volume maior, pode ter um desconto. Isso, alguma opção de lista de materiais mais simples também, né? Que aí Uhum. facilita também, uniforme. A gente ouve muitas pessoas falando que irmãos matriculados numa mesma escola, às vezes a escola dá um desconto também, né? Porque são dois Sim, estudando. Isso é obrigatório ou isso é a escolha da escola facilitar? não é obrigatório. A Uhum. escola pode fazer essa opção. Entendi. Duas crianças, dois alunos de uma mesma família, né? A escola pode fornecer esse desconto. Em caso de alguma dúvida por parte dos pais em relação à escola, eles podem buscar auxílio, buscar apoio no Ministério Público ou diretamente num PROCON, por exemplo. Sim, nós podemos sempre auxiliar os pais. O Procon, ele atende mais assim a esfera individual, né? E ele pode aplicar multas e fazer todo um processo de avaliação ali de um valor excessivo, de alguma cláusula abusiva no contrato. E o Ministério Público, ele atua sob a tutela coletiva do direito do consumidor nas escolas. Uhum. Então, a partir de uma demanda individual, a gente detecta a necessidade de intervenção coletiva, Entendi. entendeu? E aí, nada como os pais também se reunindo para tentar entender um pouco mais, né, quais são esses valores e, em conjunto, também conversar com a escola, se for o caso, né? Mas é difícil, como Aham. você mesmo falou, a maioria dos pais acaba aceitando e as escolas usam um pouco mais de bom senso também na hora de colocar os preços, os ajustes nos preços, né? Tem algumas regrinhas, por exemplo, Hum, a escola não pode cobrar matrícula mais 12 mensalidades, né? A matrícula, ela é uma dessas 12 já mensalidades, é a não podem ser primeira, né? 13 mensalidades, Uhum. exatamente. Então, assim, existem algumas limitações aí também que vão facilitando, né, a vida do consumidor. E, uma outra regra, por exemplo, as prestações elas precisam ser iguais, não podem ser superiores. Se houver algum fato superveniente que onere a escola não pode aumentar o valor dessa mensalidade, já que foi pactuado lá no início, né? Então, assim, são algumas coisas também que protegem aí esses pais de alguma Me- cobrança excessiva. Mesmo que tenha algum tipo de aumento, por exemplo, né? Vamos supor, aumentou a conta de luz, eu aumentei o número de papel que eu uso na escola, eu vou ter que jogar isso para mensalidade, então eu vou ter que aumentar o valor da mensalidade no meio do ano. Não pode, já está certo, Não pode. são Em mensalidades hipótese iguais. nenhuma. Isso, em Uhum. hipótese nenhuma pode haver esse aumento. Taxa extra de alguma coisa que eu fiz na escola de melhoria. Não pode. Não, não pode. Tá certo. Agora, antes da gente encerrar, Sabrina, eu queria também que, mudando um pouco de assunto, né? Eu queria que você falasse sobre um evento que vai ter também de proteção do consumidor no ambiente digital, não é isso?
Ah, sim. No dia 14 de fevereiro, nós vamos fazer um evento aqui no Ministério Público, que inclusive está aberto ao público. E é exatamente esse, o proteção do consumidor no ambiente digital. Nós vamos falar sobre fraudes bancárias remotas, né? Hoje em dia, o consumo digital ele aumentou consideravelmente e com isso os golpes, né? E é muito difícil para o investigador encontrar essa pessoa, né? Por exemplo, o golpe do Pix, né? Ele começa ali no início e passa em 7 minutos já sumiu o dinheiro. Enfim, então nós vamos falar um pouco sobre fraudes bancárias remotas e vamos falar também um pouco sobre jogos de apostas online, né? Que tem sido aí, tem uma lei regulamentando esses jogos de apostas, ele tem sido motivo de alguma causa de dependência. Mas, então, assim, nós precisamos de entender um pouco como é que está essa fiscalização, o que está sendo feito aí para evitar essas empresas clandestinas. Então, assim, é um tema muito importante, né, que causa um superendividamento no consumidor, né, que fere, inclusive, o mínimo existencial, Uhum. né, desse consumidor e aí precisa ser debatido aí É pela aberto, sociedade, é né? aberto ao público? É sim, Uhum. aberto ao público, pode fazer inscrição pelo CEAF, né? CEAF Cursos, que é o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público. Tá certo. Sabrina, muito obrigada, viu, por conversar conosco e por convidar os nossos ouvintes também para esse seminário. Ah, foi um prazer. Até a Prazer é todo meu. próxima. Até. Obrigada. Um abraço para você e para todo mundo do Ministério Público. Ah, obrigada para vocês também.